pessoal! Você que nos acompanha viu até agora uma série de episódios dedicados a cada nutriente que fazem parte do nosso prato, certo? A partir de hoje, vamos colocar vários conceitos em práticas e reavaliar no nosso dia a dia para ter uma alimentação mais equilibrada. Por exemplo, nós já falamos aqui sobre o sódio, os riscos, mas eu sei que todo mundo gosta de uma comidinha bem temperada e saborosa. Que tal pensar em alternativas fora da caixinha para deixar o seu prato mais leve, saudável e gostoso? Eu sou Vanessa Michelante e você é meu convidado para avaliarmos alternativas para o sal de cozinha. Relembrando, está lembrado que o nosso consumo de sódio deveria ser de apenas uma tampinha de caneta por dia? O sal de cozinha, de acordo com a própria Anvisa, é o cloreto de sódio cristalizado extraído de fontes naturais, adicionado obrigatoriamente de iodo. Uma curiosidade, o iodo foi adicionado ao sal de cozinha pela primeira vez em meados de 1920 para combater uma epidemia de hipertiroidismo e bócio. Mas, resumidamente, sal de cozinha possui uma importante quantidade de sódio, por isso ele precisa ficar no seu radar. Há uma infinidade de tipos de sal e nós vamos começar falando sobre os principais, porque existe uma variação na quantidade de sódio e minerais, conforme o tipo que você escolhe. E atenção, isso já pode ser uma boa alternativa. E com vocês, os tipos de sal. Sal de cozinha ou refinado é mais utilizado na culinária. Ele é processado para remover impurezas e reduz o teor de minerais também. É prático, porque pode ser misturado de uma forma mais homogênea. Agora se liga, 1 grama contém 400 mg de sódio. O sal light foi desenvolvido para uma opção para quem tem restrição ao uso do sódio. Ele possui 50% menos sódio e cloreto de potássio. No entanto, não é uma alternativa para quem tem doenças renais devido ao teor de potássio. O sal marinho é mais caro do que o sal de cozinha, por ser raspado manualmente das superfícies de lagos de evaporação. Não é tão processado, preservando os sais minerais. 1 grama contém cerca de 420 mg de sódio. Pode ser grosso, fino ou em flocos. Dependendo da região, é encontrado nas cores branco, rosa, preto, cinza ou uma combinação de cores. Sal do Himalaia tem coloração rosa por ser rico em cálcio, magnésio, potássio, cobre e ferro. 1 grama contém 230 mg de sódio. Sal defumado é acinzentado por ser defumado sobre chamas de madeira, dando sabor especial quando adicionado às preparações. 1 grama contém cerca de 395 mg de sódio. Sal do Havaí tem coloração rosa avermelhada por causa da presença de uma argila havaiana, rica em dióxido de ferro. 1 grama possui cerca de 390 mg de sódio. O sal da Índia ou negro conta com a presença de um composto sulfúrico e ferro, que confere um sabor sulfuroso. 1 grama contém 380 mg de sódio. Flor de sal contém 10% mais sódio em relação ao sal de cozinha. Na elaboração, são utilizados apenas os cristais retirados da camada superficial das salinas. Tem um sabor mais intenso e textura crocante, usado após a preparação do alimento. 1 grama contém 450 mg de sódio. Escolheu o tipo de sal? Então é hora de mais algumas dicas. O sal influencia muito a nossa experiência positiva com a comida. Então, eu não estou aqui para eliminar o uso do sal em sua rotina, mas para te propor alternativas. Uma delas é dar boas-vindas às especiarias, como coure, pimenta, noz moscada, canela, açafrão, cravo e páprica. Além de reduzir o sal, elas conferem um sabor super especial à sua refeição. Outro grande aliado é o uso de ervas aromáticas como salsa, cebolinha, tomilho, manjericão, orégano, louro, alecrim e coentro. Aliás, te convido a fazer uma hortinha na sua casa com essas ervas. Assim você consome de forma fresca e muito mais saudável. E eu não paro por aqui. Vou deixar 2 receitinhas simples e práticas, incrivelmente saborosas, para você viver uma relação mais equilibrada com o sal. Anote aí! Com vocês, o gersal. Para essa receita, você vai precisar de 10 colheres de gergelim torrado para 1 colher de sal. O preparo é bem simples. Bata todos os ingredientes no processador e armazene o gersal em um recipiente com tampa. Outra alternativa, também muito saborosa, é o sal de ervas. Para fazer, você vai precisar de
1 colher de alecrim desidratado, 1 colher de salsinha desidratada, 1 colher de manjericão, 1 colher de orégano e 1 colher de sal de sua preferência. Para preparar, adicione todos os ingredientes no mixer e bata até que fiquem misturados e mais finos. Conserve em um recipiente de vidro com tampa. Gostou? Então é hora de colocar em prática. Espero que as receitinhas de hoje sejam parceiras da sua alimentação e, ao mesmo tempo, tragam um sabor todo especial para o seu prato. Afinal de contas, comida boa de verdade precisa ser gostosa também. Eu te vejo no nosso próximo encontro aqui na TV CH. Tchau, tchau!